gente, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de João. Hoje estamos no estudo do capítulo 7, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Obrigada por você estar aqui assistindo a este vídeo e estudando juntamente comigo, tá bom? Mas antes da gente começar o vídeo, deixa seu like, tá bom? Porque é muito, mas muito importante para o desenvolvimento aqui do canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando escutar sobre isso, ou alguém que quer estudar mais sobre a Bíblia, ou alguém que precisa ou quer estudar ou saber mais sobre o estudo de João, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Ativa o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo novo você receber a notificação, tá bom? Então é isso, agora sim vamos para o vídeo. Bom, antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Então, por favor, feche seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida, Senhor. Obrigada por cada pessoa que a gente tem ao nosso lado. Pedimos, Senhor, neste momento que o Senhor vai estar nos guiando, nos dando entendimento da sua palavra, Senhor. Abra nossa visão, nos dê uma visão espiritual para que possamos entender o que o Senhor está falando na tua palavra, Senhor. E que tudo que a gente venha ler aqui, que a gente possa praticar em nossas vidas, que venhamos ser instrumentos em suas mãos e que venhamos ser imitadores de Cristo aqui na terra. Senhor, venho te pedir também por essa vida que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, de toda a família dela e o lar dela, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, pegue a sua Bíblia que vamos começar lendo agora, tá bom? O capítulo 7, vamos começar lendo a incredulidade dos irmãos de Jesus, tá bom? Passada estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Bom, e como diz aqui no versículo 1, Jesus percorria a Galileia porque não desejava percorrer a Judeia. E por que, Grazi, que ele não queria ir percorrer a Judeia? Vamos ler aqui no versículo 1. Visto que os judeus procuravam matá-lo. Vamos ler um pouco mais acima para vocês entenderem melhor. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Bom, e a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, estava próxima. No versículo 2 fala isso, ó. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. E o que era a Festa dos Tabernáculos? Bom, a Festa dos Tabernáculos é uma celebração bíblica que ela lembra do Pentecoste e da Páscoa anualmente. Os judeus fazem essa celebração e eles residem em cabanas. Leiam Levítico 23, do 33 ao 44, que está explicando tudo sobre a Festa dos Tabernáculos, tá bom? Então, meus queridos, como nós lemos, para vocês verem, nem os irmãos de Jesus criam nele. Então, vamos ler aqui, ó, no versículo 7, uma coisa que eu achei super importante. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito e de que suas obras são más. Então, quando a gente fala para alguma pessoa que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que não é certo, a pessoa não gosta da nossa cara e pelo simples fato de que a gente fala, viu, isso tá errado, não é legal você fazer isso, é pecado, Deus não se agrada disso. A pessoa, dependendo da pessoa, passa até nos odiar. Então, só da gente ser cristão e mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão fazendo não é certo, mas claro, a gente vai falar para elas com amor, né? A gente vai explicar para elas, mas tem pessoas às vezes que não entendem e passa a nos odiar por isso, pelo simples fato de que
servimos a Jesus, né? Servimos a Deus e que estamos ali mostrando para as pessoas a verdade, estamos mostrando a Bíblia para elas e às vezes elas não entendem e passam a nos odiar como o mundo odiou a Jesus. E então Jesus, depois que falou para eles subirem para a festa, Jesus continuou ali na Galileia. Por quê? Porque ainda não estava cumprido o seu tempo. Como se diz aqui no versículo 8 e 9. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Bom, agora vamos ler Jesus na festa dos tabernáculos. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes enganava o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. E então, depois que os irmãos de Jesus subiu para a festa, Jesus também subiu. Mas, como se diz aqui na Bíblia, Jesus não subiu publicamente, ele subiu em oculto. E os judeus estavam na festa à procura de Jesus. E ali havia uma grande murmuração nas multidões. As pessoas estavam murmurando contra Jesus, como se diz aqui no versículo 12. E havia grande murmuração ao seu respeito. Então a multidão estava murmurando a respeito de Jesus. Vamos continuar lendo. Entre as multidões, uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes enganava o povo. Então, algumas pessoas falavam que ele é bom, outros falavam que ele enganava as pessoas. Porém, ninguém falava abertamente sobre Jesus, ninguém falava nada abertamente a respeito de Jesus, porque tinham medo dos judeus. Bom, agora vamos ler a controvérsia entre Jesus e os judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurares matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E então, enquanto Jesus estava ensinando lá no templo, os judeus ficavam maravilhados com o entendimento de Jesus que ele tinha sobre a palavra. E então Jesus respondeu o seguinte para eles, aqui no versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então Jesus estava falando que o ensino não era dele, e sim de Deus, que foi Deus que o enviou. Preste atenção neste versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, se você, quando for para pregar, se você for para falar alguma coisa, e você vai falar de você mesmo, da sua própria carne, você está procurando glória para si mesmo. Agora, se você está indo lá e pregando a verdade, pregando o que está na Bíblia e procurando sempre engrandecer a Deus e que Deus cresça e você diminua, você está procurando a glória de Deus, você está engrandecendo a Deus e não a você mesmo, porque somos criaturas. Então, Deus nos criou, então que Ele cresça e nós diminua a cada dia mais. Somos instrumentos usados por Deus para levar e proclamar do evangelho dele para as almas que precisam escutar. Então, que ele cresça e que nós diminua a cada dia. Bom, vamos ler agora os guardas mandados para prender Jesus. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procura matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é,
Quando, porém, vir o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele que vos não conheceis. Eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os príncipes sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou não vos podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir. Jesus foi enviado por Deus, como diz aqui no versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus estava falando de Deus, então ele foi enviado por Deus e Deus é verdadeiro. Era isso que ele estava querendo dizer para as pessoas, para os judeus e para a multidão que estava ali. E estavam querendo prender Jesus, porém não tocaram a mão nele porque ainda não era chegada a hora. E então aqui no último versículo diz assim, o que as pessoas estavam se perguntando entre si: que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir. Jesus estava querendo dizer para eles que sua missão aqui na terra já estava acabando e que ele iria para o céu. Porém as pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo para elas. Bom, agora vamos ler Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Então Jesus diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então o porquê que ele diz isso? Logo no versículo 39 diz o seguinte: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então Jesus diz isso para eles, porém ainda não havia sido dado o Espírito para aquelas pessoas que crescem em Jesus. Então que nós venhamos todos os dias pedir para que o Senhor possa estar nos enchendo do seu Santo Espírito, nos dando um espírito de ousadia para pregar do seu Evangelho para as pessoas e que esteja dando entendimento para nós, para que possamos entender o que Ele está dizendo na sua palavra, para que a gente possa passar para as vidas que precisam escutar sobre Ele. E então, depois que Jesus diz essas palavras, acontece uma dissensão ali entre as pessoas, por causa que Jesus havia dito aquilo. E muitas pessoas queriam prender a Jesus, porém ninguém toca a mão em Jesus, porque ainda não havia sido chegada a hora. Bom, vamos ler agora. Os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examinais e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa.
E então, quando os guardas voltou para a presença dos sacerdotes e dos fariseus, os sacerdotes e fariseus lhe perguntaram: por que não os trouxestes? E então os guardas responderam o seguinte: jamais alguém falou como este homem. Entenderam? Jamais alguém falou como este homem. Aqueles guardas já estavam vendo quem era Jesus. As pessoas ficavam maravilhadas com o entendimento que Jesus tinha sobre a palavra. Então aqueles guardas já estavam entendendo, já estavam vendo quem Jesus era. Porque eles disseram o seguinte: jamais alguém falou como este homem. E então, depois que Nicodemos fez aquela pergunta para os fariseus e para os sacerdotes, que foi a seguinte: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então os sacerdotes e os fariseus responderam o seguinte: dar-se o caso de que também tu és da Galileia, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. E então, depois que eles falaram que da Galileia não sabia profeta, cada um se retirou e foi para a sua casa. Entende? As pessoas já estavam entendendo e conhecendo Jesus e acreditando nele. E aquelas pessoas, os sacerdotes, fariseus, estavam dizendo que da Galileia não se levantava profeta. Continuavam ali firmes, acreditando que da Galileia não saía profeta, não se levantava profeta. E as pessoas já estavam acreditando em Jesus e na sua palavra. Então é isso, pessoal. Que bom que você assistiu até aqui. Muito obrigada por você estar me acompanhando desde o primeiro estudo, tá bom? Desde o primeiro capítulo de João, tá bom? Muito obrigada mesmo por você estar aqui sempre assistindo os estudos e acompanhando, tá bom? E sempre aqui deixando o seu like, tá bom? Comentando sempre. Bom, compartilha esse vídeo com alguém que precisa escutar sobre isso, alguém que quer estudar mais sobre a palavra de Deus, que quer ter mais conhecimento sobre os estudos de João, sobre a palavra de Deus. Compartilha esse vídeo com essa pessoa para que a palavra de Deus possa chegar a muitas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e as suas famílias. É isso, um beijão e até o próximo estudo. Tchau!